Nas últimas notícias. Número 3. Escola secundária. Paola, Kansas. O que você faria para conseguir o que quer? Até onde você iria? O adolescente Michael Sullivan estava desesperado para ser incluído e ser querido na nova escola secundária em Paola, Kansas, ao ponto de que ele faria absolutamente qualquer coisa para conseguir o que queria, incluindo assassinato. Ou pelo menos é assim que essa lenda vai. Michael entrou no ensino médio com grandes sonhos. Como muitos garotos típicos dos anos 1950, ele estava ansioso para entrar para o time de futebol, namorar a líder de torcida e se tornar o cara popular do campus. Mas Michael não era grande de maneira alguma. Ele pesava apenas 52 quilos. Sua pequena estrutura de 1,67 metros fez com que o treinador de futebol o dispensasse. Michael sofreu em silêncio enquanto as líderes de torcida o observavam voltar para o vestiário, capacete na mão, completamente desolado. Mas quando ele deu uma última olhada ao redor do Parque Wallace, o campo de futebol que ele tanto queria jogar, ele notou a banda marcial da escola praticando à margem. A banda também teria algum tempo sob os holofotes quando se tratava de jogos de sexta à noite em todo o condado de Miami. Talvez, ele pensou, ele pudesse se juntar à banda e pelo menos ser uma pequena parte da ação. O problema era que Michael não tocava nenhum instrumento. Pelo menos ainda não. Depois de pegar emprestado um velho trompete do professor de música da escola, o menino se propôs a aprender a tocar sozinho. Se tem uma coisa, Michael Sullivan não desistia facilmente. Mas quando sua família implorou para que ele encontrasse outro lugar para tocar sua trombeta, Michael se viu no meio do campo. Ele ficou esperando na escola, até muito depois de todos terem ido para casa para que pudesse praticar sem incomodar ninguém. Então, quando o zelador noturno implorou para que ele encontrasse outro lugar para tocar, Michael não tinha certeza do que fazer, ou para onde ir. Até que ele encontrou um conjunto de escadas escondidas atrás de uma cortina, nos bastidores do auditório da escola. Essas estreitas escadas sinuosas levavam a uma sala de armazenamento desativada para instrumentos quebrados, uniformes de banda fora de moda e antigos figurinos de peças teatrais foram para morrer. Era apertado e empoeirado, e era perfeito para as notas desafinadas do trompete de Michael. Porque com sua localização remota, Michael Sullivan podia praticar tão alto quanto quisesse, e menino, ele praticava. No outono seguinte, como calouro, Michael sentiu que estava pronto para tentar entrar na banda marcial. Mas o professor de música disse a ele que outro menino, que era muito melhor no trompete, já havia garantido uma vaga na escola de música. Ele já havia conquistado essa posição. Inabalável, Michael implorou ao professor para pelo menos deixá-lo entrar na banda como reserva, e o professor concordou. Vestido com seu uniforme de banda durante o primeiro jogo de sexta-feira, Michael Sullivan olhou orgulhosamente para a multidão nas arquibancadas e sorriu. Ele havia realizado o que se propôs a fazer. Mas conforme o intervalo chegava e passava, Michael se encontrava sentado sozinho no banco, enquanto observava o outro garoto tocar solo após solo. Michael nem sequer tirou seu trompete do estojo. Isso, ele pensou, tinha que mudar. Um pouco mais tarde, Michael e seu rival estavam treinando no campo de futebol depois da escola, enquanto o professor de música observava. Quando o instrumento de alguém quebrou, o professor pediu ao rival de Michael para encontrar uma peça de reposição no antigo depósito acima do palco. Michael se ofereceu também. Ele conhecia bem aquela sala e disse que poderia ajudá-lo a encontrar a peça. Mas enquanto os dois garotos subiam a escada apertada do depósito, Michael sentiu que tinha uma oportunidade de realizar seus sonhos. Quando chegou ao topo da escada, com o outro garoto atrás dele, Michael, num acesso de raiva e ciúmes, tentou empurrar o outro garoto escada abaixo. Mas seu plano falhou. De alguma forma, o outro garoto conseguiu se equilibrar, e Michael perdeu o equilíbrio em sua tentativa de assassinato. Ele mesmo caiu da escada, aterrissando no palco abaixo com o pescoço quebrado e sua curta vida atrás dele.
Todos na cidade, incluindo o outro trompetista, pensaram que era simplesmente algum tipo de acidente bizarro. Michael Sullivan nunca pareceu o tipo de pessoa que gostaria de tentar machucar alguém de propósito, eles pensaram. Mas no além, o juiz final de Michael conhecia a verdade. E talvez por isso, na escola secundária de Paola em Paola, Kansas, o fantasma de Michael Sullivan esteja condenado a permanecer na Terra até hoje. Como a lenda local relata, aqueles que trabalhavam nos bastidores das produções escolares ouviram mais tarde barulhos vindos da escada agora selada. E de acordo com o livro, Kansas Assombrado, de Lisa Heights, pessoas que passavam pela antiga Pleasant Hill School tarde da noite, às vezes ouviam os sons etéreos de um trompete lamentando, talvez um pouco desafinado e nunca melhorando. Havia um ar de excitação para a turma de 1956. Nos últimos 2 anos, os alunos da cidade mineradora de San Manuel se formaram no ensino fundamental, apenas para frequentar o ensino médio, que convertia alojamentos do exército, enquanto sua nova escola secundária estava sendo construída. Mas isso mudou em janeiro de 1956, quando a nova escola secundária San Manuel abriu suas portas. Alunos e funcionários se maravilharam com a enorme, e na época, moderna instalação. E os juniores de 16 anos aguardavam ansiosos o outono, quando começariam seu primeiro ano completo em uma verdadeira escola secundária, antes de se formarem para o mundo real. Apenas um desses alunos não viveria para ver a formatura. Na sexta-feira, 12 de outubro de 1956, 2 alunos de 16 anos, João e Tiago, escapuliram para o carro deles, talvez para fumar longe dos olhos curiosos do diretor da escola, que estava do lado de fora. Não demorou muito para Tiago, que estava no banco de trás, ver um rifle de caça calibre .22 deitado no chão. Ele pegou e apontou pela janela, usando a mira do rifle para espiar um grupo de meninas nas proximidades. João, que estava no banco do motorista e era o dono do rifle, implorou ao amigo para guardar a arma. E logo eles começaram a lutar pela arma, que inevitavelmente disparou. Os meninos estavam chocados, mas ilesos. Mas, a 75 pés de distância, a jovem de 17 anos, Annie Flores, que estava sentada nos degraus da frente da escola, conversando com suas colegas de torcida, ficou pálida. O sangue começou a se infiltrar em sua camisa branca a partir de seu estômago. De acordo com a enfermeira da escola, Patrícia Unaiu, Annie estava morta segundos após ser baleada. Embora tivesse apenas 17 anos na época de sua morte, Annie estava noiva de um rapaz chamado Alberto Hernandes. Eles planejavam se casar logo após a formatura. Ela já havia até escolhido seu vestido de casamento, o mesmo vestido com o qual foi enterrada no cemitério da Santa Esperança alguns dias depois. É por isso que hoje, a escola secundária San Manuel está repleta de inúmeras histórias de pessoas que veem uma mulher de branco vagando pelos corredores. No site Fantasma da América, um usuário chamado Jacó relatou que uma vez viu o fantasma no auditório escurecido da escola. Ela estava na cabine de projeção com paredes de vidro, flutuando de um lado para o outro entre o vidro. Então, antes que a figura atravessasse completamente a janela, 2 meninas paradas a poucos metros de distância começaram a gritar. Escreve Jacó. Parece que elas também viram a Annie. Quando um professor correu para ver qual era o problema, os alunos contaram a ele o que viram. Uma rápida verificação na porta da cabine revelou que estava trancada, e o professor era o único com a chave. Jacó está convencido de que era Annie Flores na cabine naquela noite. Muitos dizem que grande parte do auditório é assombrado por ela, ele escreve, e enfatiza que ele e seus amigos não foram os únicos testemunhas da presença etérea de Annie. Outras pessoas também afirmam tê-la visto. Número 1, Clyde A. Escola secundária. Irwin, Asheville, Carolina do Norte. Na primavera de 1883, Charlotte Snelson estava doente. A causa de sua doença foi perdida na história. Porque Charlotte realmente não importava.
Ela e seu marido eram extremamente pobres. Eles eram transitórios, desprovidos de recursos e desesperados. Então, quando Charlotte, de 26 anos, eventualmente morreu numa ensolarada manhã de quinta-feira no início de maio, seu marido não teve escolha a não ser entregar seu corpo ao Estado para ser enterrada em uma vala comum. Era um campo de oleiro. 8 acres de terra no condado de Buncombe, projetado como o local de descanso para os indigentes e anônimos da área. Mas a paisagem era tão bonita, uma colina salpicada por árvores de mimosas, que a cidade de Asheville não pôde deixar de pelo menos dar um nome bonito: o cemitério da Casa do Campo. Ao longo dos anos, mais de 1000 pessoas foram enterradas em simples caixões de pinho ao lado de Charlotte, nos terrenos ondulantes do Casa do Campo. Mas nenhum desses chamados mendigos, muitos de um asilo próximo, poderia descansar em paz. Porque 90 anos depois, os trabalhadores começaram a desenterrar os esqueletos de suas sepulturas rasas. Em 1973, a escola secundária Clyde A. Irwin, estava procurando expandir seu campus. Eles queriam construir um estádio de futebol. Infelizmente, a única terra disponível estava bem ao lado, sobre o cemitério. Na época, no entanto, o cemitério Casa de Campo havia caído em desuso. Com muito poucas lápides ou marcadores, os mortos não podendo pagar por eles, a área parecia mais um pasto de vacas do que um cemitério. Ainda assim, a cidade de Asheville queria fazer a coisa certa: examinar os corpos no chão e replantá-los em outro campo próximo. Os vereadores da cidade reservaram uma certa quantia de dinheiro para fazer o trabalho, mas à medida que mais corpos eram desenterrados, muito mais do que eles haviam previsto, o dinheiro acabou. E os trabalhadores ficaram chocados quando descobriram que nem todos os restos eram esqueléticos. Estávamos cavando do outro lado do campo e atingimos um que ainda estava intacto, disse um trabalhador ao jornal em 1973. Quer dizer, isso realmente me incomodou. Eventualmente, quando os cofres da cidade se esgotaram, o projeto de reenterro foi abandonado. Pelo menos 250 corpos permaneceram nos terrenos do Casa de Campo. Mas isso não impediu o ensino médio de seguir em frente com seus planos de estádio. Hoje, esses corpos estão a alguns metros abaixo do quiosque do estádio. Você provavelmente pode ver para onde isso está indo. Os relatos de espíritos inquietos ao redor da escola começaram quase imediatamente. Os zeladores noturnos de Irwin começaram a relatar que ouviam sussurros lamentáveis e cheiravam o que pensavam ser carne apodrecendo. Eles pegavam vislumbres de pessoas na escola muito tempo depois de fechada, apenas para vê-las desaparecer quando iam investigar. Em 1988, o aluno Chad Nesbitt se propôs a filmar um vídeo de arrecadação de fundos para a escola. A princípio, ele disse que era uma brincadeira, uma maneira de talvez capitalizar a história assombrada da escola. Mas a piada acabou sendo sobre o Nesbitt. Era para ser uma coisa engraçada, ele disse ao Asheville Citizen-Times em 2016, e então nós realmente a experimentamos. Nesbitt conta a história de que enquanto gravava o vídeo, ele montou sua câmera no escritório do treinador, que tem vista para o quiosque de lanches. Quando ele apagou as luzes, ficou chocado ao ver uma mancha branca pairando no meio da sala, antes de começar a flutuar de parede a parede. Nesbitt relata que ouviu um som de assobio, ou zumbido, antes da mancha branca parecer se transformar na imagem de uma cabeça flutuante. Eu sei que parece loucura, Nesbitt, mas não conseguimos ter nenhuma explicação para isso. Claro, uma explicação pode ser que crianças empreendedoras estavam tentando enganar os adultos e estudantes da escola. Há também relatos de relógios de sala de aula, parando todos a uma certa hora, e a descoberta de montes de terra em áreas onde nenhum aluno era permitido. Mas outras histórias parecem ir muito além da ideia de uma brincadeira bem-intencionada. No livro de 2003 Escolas Assombradas de A.S. Mott, um ex-zelador de Irwin relatou sua assustadora experiência. Enquanto limpava uma sala de aula uma noite, o zelador podia ouvir alguém tossindo no corredor. Não apenas tossindo, mas com uma tosse seca,
como se estivesse afetado por uma terrível doença respiratória. O tipo de tosse ele disse que alguém com câncer de pulmão poderia ter. Enquanto ele estava indo para a porta da sala para verificar a tosse, a porta se fechou com força e trancou. Confuso, enquanto tentava abrir a porta, o zelador ouviu outra pessoa tossindo atrás dele, e então o som de uma terceira pessoa tossindo. Quando as luzes se apagaram, o zelador sentiu um frio. Tirando seu isqueiro, ele acendeu uma chama para revelar 3 rostos horrendos, apodrecendo e espumando sangue pela boca. De repente, as luzes voltaram a acender, a porta destrancou e os rostos desapareceram. Eu abri a porta e corri como um louco, ele é citado dizendo. Hoje, o lugar onde descansam os residentes do cemitério da casa de campo exumada também se tornou supercrescido e abandonado, aguardando talvez que o avanço do progresso traga as paz novamente e perturbe seu descanso eterno. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Esperamos que você tenha achado interessante. Se você achou interessante, certifique-se de se inscrever. Teremos um novo vídeo sobre o paranormal toda semana. Se você acabou de descobrir este canal, certifique-se de conferir nosso outro canal, Criminally Listed. Temos mais de 325 vídeos apresentando histórias de crimes estranhos, mas verdadeiros. Você pode encontrá-lo em youtube.com/criminallylisted. Também temos um podcast sobre casos não resolvidos que foram eventualmente solucionados, chamado Criminally Listed apresenta Into the Killing. Você pode encontrá-lo no costureiro Spotify, Amazon Music e em qualquer lugar onde você encontra ótimos podcasts. Mas é tudo por hoje. Obrigado novamente por assistir. Te vejo na próxima vez.